Alô pessoal, queria aqui só fazer um videozinho comentando alguns livros que acabaram de chegar, o que eu estou lendo agora e que eu acho muito interessante para vocês, que são muito pertinentes a assuntos que eu tenho tocado no curso, no COF. Então, em primeiríssimo lugar, queria chamar a atenção para esse aqui que eu já falei, já mencionei, né? Os autores chamam-se Jerry Docherty e Jim McGregor. Aqui eu estou lendo a tradução, não sei porquê, veio a tradução francesa. A História Escondida, as Origens Secretas da Primeira Guerra Mundial. Depois complementado por esse aqui, que é apenas um primeiro volume, né? Prolongar a Agonia. Aqui mostra que a Inglaterra não apenas ela provocou a Primeira Guerra Mundial, não foram os alemães, foi a Inglaterra mesmo, não apenas provocou a guerra, né? Pensando já em destruir seu concorrente imperialista, a Alemanha, mas depois prolongou a guerra por 3 anos e meio a mais, para destruir até o fim. A Alemanha realmente foi destruída na Primeira Guerra. Mais ainda, a organização desse plano foi obra de uma sociedade secreta composta de pessoal da nobreza, uns grandes capitalistas e um mega intelectual chamado Alfred Milner, que embora não tivesse dinheiro, era realmente o chefe da coisa porque era o mais inteligente. E o objetivo da sociedade era criar as condições para que a raça anglo-saxônica dominasse o mundo. Não apenas, quer dizer, era obviamente um plano mega imperialista, mas também inaugurou a era do genocídio, porque na guerra que fizeram contra os Boers, na África do Sul, os Boers eram uma turma holandesa que estava lá ocupando, e surgiu uma divergência de interesse entre eles e os ingleses, né? E os ingleses, os Boers tinham 40 mil soldados, os ingleses mandaram 500 mil. É claro que os Boers perderam, embora no começo levassem vantagem em muitas batalhas. Mas chegou um ponto que os Boers não aguentavam mais. Então o comandante inglês, que era o general Kitchener, falou: não, acabou, eles estão derrotados, vamos fazer a paz. E daí vem a instrução do seu Milner e outros da sociedade secreta: não, tem que matar até o último. Então foi evidentemente uma guerra de extermínio. Não foi feita nem por russos soviéticos, nem por alemão. Foi feito pelos bondosos ingleses, né? Eles que são os padrinhos da humanidade. E depois a coisa continuou. Então, eu não sei se eles aqui, nessa série de livros, eles vão chegar até a Segunda Guerra. Mas é óbvio que os ingleses também tiveram alguma bela participação nas causas da Segunda Guerra Mundial, que até hoje, mas é claro, no primeiro momento se lançou toda a culpa só sobre os alemães. Depois sobre os russos também. E os ingleses e americanos tão bonitos na história. Vamos ver até quando eles saem bonitos. Numa coisa dessa não tem inocentes, só tem culpados, isso é coisa óbvia, né? Quer dizer, não adianta também, houve é claro, reação de defensores do prestígio alemão, né? Que vieram com a história de que o coitado do Hitler não sabia de nada do negócio do Holocausto e tal. O David Irving, né? Eu não acredito que o David Irving seja um sujeito desonesto, mas ele tem uma coisa, ele se recusava a ler obras de historiadores, ele só lia documentos. Então ele foi lá, examinou todos os documentos que passaram pela mesa do Hitler durante a guerra e viu ali, de fato, não tinha nenhuma menção ao extermínio de judeus. Falou: bom, então, como você não tem o documento oficial, você vai supor que o Führer não sabia de nada de uma operação daquele tamanho. Fala: não é possível. É só você ler, vamos dizer, as explicações que os outros historiadores, tem um diálogo com os outros historiadores, você vê que você está defendendo o impossível, né? Mas o Irving só lia documento, se achava muito superior aos outros historiadores, não quis ouvir o que eles tinham a dizer, então vem com essa história de que o Hitler talvez estivesse inocente no local. Não dá, isso não dá, não gruda. Mas, por outro lado, dizer que só a Alemanha foi culpada, também não dá. Diz que esse negócio é a história dos vencedores. Às vezes é, às vezes não é, né? Até agora, no caso da Segunda Guerra, foi. Quer dizer, quem está contando a história da Segunda Guerra são os ingleses, americanos e russos, né? O alemão tem que ficar quietinho. Mas agora começou a aparecer coisa com relação à Primeira Guerra e, por incrível que pareça, já aparece algo com relação à Segunda também, vendo as culpas das demais potências. Quer dizer, não está desculpando a Alemanha, não, mas está mostrando: olha, vocês também ajudaram a ferrar com o negócio. Tem um livro do russo Volkogonov, The Great Culprit,
maior culpado a respeito de como Stalin forçou, né, a eclosão da Segunda Guerra. Isso é verdade. Mas agora também começou a aparecer dos ingleses e americanos. E por incrível que pareça, o autor é um brasileiro. Olha que coisa incrível, né? Esse é um livro, assim, aqui o autor chama-se Tenente Coronel Durval Lourenço Pereira, do Exército Brasileiro. Ele é um militar de profissão, mas é um autêntico historiador. Livro de altíssima, eu não acabei de ler ainda, mas é um livro de altíssima qualidade e tem este mérito de levantar-se. Bom, e as culpas dos outros? Quer dizer, os alemães e os russos fizeram tudo sozinhos? Não. Também tem, né, ingleses e americanos. A pérfida Albion, ela metendo o seu dedinho, né, para provocar a guerra. Esses assuntos, provavelmente, de agora em diante, eles vão atrair mais atenção, porque, veja, aqueles dois livros que eu mencionei, do Jerry Docherty e Jim McGregor, são baseados numa obra anterior, que é The Anglo-American Establishment, do Carroll Quigley, que foi professor de história do Bill Clinton, né? Um mega historiador, mega, que escreveu um livro mais importante, até então o mais importante, sobre a elite globalista, que é o livro Tragedy and Hope, Tragédia e Esperança, no qual ele defende a elite globalista, ele só não queria que ela fosse secreta. Ele falou, não tenho nada contra a elite globalista, mas não pode ficar escondendo, não tem que contar tudo. E daí todo mundo ficou sabendo que essa elite realmente existe, não é brincadeira, não é teoria da conspiração. E de agora para dentro não dá para esconder. Mas esses negócios de teoria da conspiração tem coisas incríveis. Na década de 70, havia um autor chamado Roberto Vaca com 2 Cs, esse é o nome merecido, né? Que era um homem do Clube de Roma. Então, em nome do Clube de Roma, ele fazia previsões sinistras sobre a humanidade, grandes tragédias que iriam acontecer. Uma delas é o seguinte: as comunicações telefônicas ficariam congestionadas e não iam funcionar mais. As estradas iam ficar congestionadas, tudo ia parar. O universo todo ia parar e ia ver o quê? A próxima Idade Média. Previsto para quando? Para a década de 90. Isso aqui é o ponto de vista do Clube de Roma, gente. O que é o Clube de Roma? É uma das centrais globalistas. Portanto, o que o Clube de Roma estava fazendo? Espalhando terror. Porque o que ia acontecer não é a próxima Idade Média. O que ia acontecer é a ascensão do Clube de Roma à condição de governo mundial. É isso que eles queriam realmente. Não pode esquecer. Tá certo? Então, veja, na história, eu acredito assim, de tudo que eu estudei, tudo é incerto. A gente nunca fica sabendo exatamente o que aconteceu. Dá para saber um pouco mais, um pouco menos, tá certo? Mas o importante é o seguinte: a versão oficial está sempre errada. Aquela que é ensinada em todas as escolas, é ensinada em todas as escolas porque alguém tem interesse nisso. A verdadeira historiografia é um ponto onde não há muita certeza. Existem discordâncias. Os historiadores se confrontam uns com os outros. E é normal que isso aconteça, porque ninguém tem a certeza total. Cada um sabe um pedacinho. Então, a coisa mais importante na historiografia é você ver justamente o conflito das várias visões. É do conflito que você vai entender alguma coisa. Por quê? Aristóteles já demonstrou naquele tempo que a mente humana funciona na base das contradições. Por isso, veja, Aristóteles inventou a lógica, mas ele não usa a lógica em parte alguma, ele só usa a dialética, que é a confrontação de hipóteses. Porque a confrontação de hipóteses é o verdadeiro método científico. O que é o método científico? Confrontação de hipóteses. Não é nada mais do que isso. Então, dizer que quem inventou o método científico foi Claude Bernard, foi nada, quem inventou foi Aristóteles. Os caras aperfeiçoaram um pouquinho aqui e ali, mas o Aristóteles dizia que o começo da investigação tem que ser o repertório das teses já apresentadas e você articular o conflito. Quer dizer, as várias contradições que tem ali. Daí que você vai trabalhar o negócio. Então, isso é fundamental nessa hora de estudo. E atualmente, já que o pessoal está falando tanto desse negócio de Black Lives Matter, os pretos são coitadinhos escravizados pelos brancos, tem aqui um livro muito interessante, Robert Davis, aqui está na tradução francesa, Escravos Cristãos, Senhores Muçulmanos, de 1500 a 1800. Ou seja, a escravidão de brancos cristãos pelos muçulmanos começa mais ou menos na mesma época que os brancos cristãos estavam começando a comprar escravos dos muçulmanos. Os cristãos, ingleses, portugueses, franceses, nunca escravizaram ninguém.
Você chegava lá na praia da África e comprava camarada que já era escravo, feito pelos muçulmanos. Os muçulmanos são os maiores escravagistas do mundo. Nada se compara ao que eles fizeram. E aliados a eles, você tinha impérios negros, como o Império de Oyo, por exemplo, eu já mencionei aqui, né, o livro do Tidiane Ndiaye, Genocídio, vou ler o Genocídio Velado. E esse aqui é um complemento importantíssimo. Então, essa história, essa imagem que faz dos brancos os grandes escravizadores, é 100% mentira, gente. Então, usando esse pretexto para justificar homicídio e genocídio. É isso que os caras estão fazendo agora. Então, pega o livro do Tidiane Ndiaye, você vai ver a dimensão da escravidão interna na África. Quer dizer, esse Império de Ouro não tinha dó de ninguém, não. Ele é que nem os caras aí da América do Sul, astecas e incas, etc., que pegavam as tribos menores, escravizavam todo mundo, escravizavam e capava, porque a maior parte dos escravos que foram trazidos para a América foram para trabalhar, mas o que foi mandado para os países muçulmanos era para os haréns. Então só queriam as mulheres. E os homens, o que faz? Capa. Agora, de cada 10 homens castrados, 8 morriam. E 2 saíam vivendo sem saco. Uma maravilha, né? Então, quer dizer, ou matava o sujeito ou desgraçava a vida dele. Você já pensou o que é você trabalhar num harém, tá cheio de mulher pelada lá dentro, e você sem um saquinho para você poder executar a mulher direito? Né? É horrível. Claro, você pode ainda ter ereção e ter uma ereção, mas você não vai ter orgasmo. Então, é uma vida absolutamente infernal. E eles condenaram milhões de pessoas a esse tipo de vida. Os muçulmanos, com a ajuda de inumeráveis negros africanos. Agora, também existe livro sobre escravos brancos de proprietários negros na América, no começo do século XIX. Quer dizer, até onde vai essa história de fazer os caras de coitadinhos? Veja, aonde... Outro dia eu estava vendo o anúncio do novo Cadillac. E aparece o Cadillac e uma moça pretinha dirigindo o Cadillac, bonitona, Eu falei, peraí, em que esses países socialistas, muçulmanos, etc., tem pretinha guiando aquele Cadillac, meu Deus do céu? Só aqui tem. Aqui você vê, os negros americanos são a 18ª economia do mundo. Sabe lá o que é isso? Estão acima de muitos... A riqueza deles ultrapassa a de muitos países. Como é que foi feito isso, hein? Foi só levando chicotado nas costas que eles fizeram isso? Ou foi trabalhando, investindo nos seus negócios, aprendendo, progredindo, como os brancos, igualzinho aos brancos? Até onde vai isso? Não é isso? Então, por outro lado, eu estava vendo o depoimento de um menininho negro lá da Moçambique, dizendo, Moçambique, quando a gente viu um branco, a gente se sentia inferiorizado. Mas é claro que se sentia inferiorizado. Você tem uma sociedade totalmente atrasada, que não tem nada, miserável. De repente chega um cara lá com carro, tanque, avião, etc. Ele é o gostosão e você é o coitado. Agora, aqui nos Estados Unidos é assim? Não é. Você vai ver lá o exército americano, tem tanto preto quanto branco. Na verdade, acho que tem mais preto do que a proporção de preto na sociedade, que é 13%. No exército tem mais. Com certeza tem mais. E muito do que? Veja, Cuba, que vive tentando, fazendo demagogia, apoiando os brancos contra o maldito capitalismo, o exército cubano nunca teve um general preto. Nunca nenhum. Só se teve nos últimos anos, nos últimos 5 anos. Mas durante toda a história, não teve. Agora, e aqui? Aqui está cheio de general preto, meu Deus do céu. General, coronel, major, etc, etc. Ou seja, os Estados Unidos são uma nação enormemente generosa para com os negros. Mais generosa, na verdade, com os negros do que foi com os primeiros brancos que chegaram, porque os primeiros brancos foram todos escravizados. Era um sistema assim, você se vendia, e se comprometia a trabalhar 7 ou 14 anos para o sujeito que tinha te comprado, e você era escravo durante esse período. Depois você era libertado. Então você está cansado, esgotado, e agora você é um trabalhador livre, pode vender seu trabalho para quem quiser. Vender seu trabalho por quê? Se o outro já tem escravo, ele vai comprar o seu trabalho livre. Quer dizer, era uma vida miserável. Os primeiros brancos que vieram foram escravizados pelos índios. Eu escrevi um artigo sobre isso no Diário do Comércio. Eles vieram fizeram uma experiência socialista. A experiência socialista deu com burro na água, como é natural, sempre dá com burro na água. Então, os caras, para sobreviver, se venderam como escravos para os índios.
Os primeiros proprietários de escravos na América foram os camaradas que transportavam, catavam o inglês na rua, davam uma paulada na cabeça, onde ele acordava amarrado na América. Esses foram os primeiros proprietários de escravos. E depois os índios. Quer dizer, toda a história está sendo contada às avessas. Estão lançando a culpa em quem não tem. Claro que houve pessoas aqui. Claro que houve os escravagistas. A gente tem que ver quem foi um por um, não é lançar a culpa na comunidade étnica que ele pertence, porque daí já é critério racial. Então, eu que nunca tive escravo de jeito nenhum, o único escravo meu sou eu mesmo, né? Então, que meus antepassados chegaram no Brasil quando isso já tinha acabado, eu agora sou culpado também da escravidão. Falo, não é possível um treco desse. Você vê, eu na minha família de origem alemã, até hoje eu não sei. A minha avó, sabe, se perdeu da família, foi encontrada por uma família no interior de São Paulo e criada por essa família. E ela, até hoje eu não sei se ela é judia ou alemã, porque ela era pequenininha, tinha 5 anos, não sabia ler nem escrever, ela não sabia como se escrevia o nome dela. Era Schneider, se escreve de um jeito é alemão, se escreve de outro jeito é judeu. Nunca vou saber, nem quero saber, estou um pouco lixando para isso, tá certo? Mas, quer dizer, eu também vou entrar na lista dos escravagistas, meu Deus do céu. Quem sabe também eu sou um desses alemão matador de judeu, matei minha avó. Então, será possível isso? Quer dizer, até onde vai a loucura nesse ponto? Ontem mesmo eu estava lendo um parágrafo que eu escrevi 2 ou 3 anos atrás, falando, aguardem, porque na próxima década você vai ver a loucura se espalhar no mundo de uma dimensão que você nunca imaginou. E a loucura não é só social, a loucura se emprega na mente dos indivíduos. Quando você vê esse governador de São Paulo falando, eu não quero que os que não se vacinaram contaminem os que foram vacinados. Você percebeu o que ele falou? Ele está confessando que a vacina dele não funciona, só que ele percebeu, não percebeu. Daí teve uma outra mulher com diploma de medicina, diploma de antropologia, diploma do raio que parta, tá certo? Dizendo, jamais houve uma pandemia que acabasse sem vacinas. Meu Deus, as vacinas apareceram no século XVIII. Isso quer dizer que todas as epidemias e pandemias anteriores jamais acabaram, é? A mulher fala um treco desse e não perde o seu emprego de professor, não perde o seu diploma. É cada um dizendo besteira. Você vê, esse negócio do Papa, sei lá se é Papa, eu não tenho autoridade para julgar isso, mas eu tenho o direito de duvidar. Você não pode dizer, não, o mandato dele não é válido, não tenho capacidade para dizer isso. Mas tenho o direito de duvidar, tenho o direito de botar ponto de interrogação. Então aparecem os devotos dizendo, manipularam o que ele disse, porque ele não falou de casamento, ele falou só de, como é que é? União civil para ter a proteção legal do Estado. Quer dizer, você tem uma certa comunidade que merece uma proteção legal especial. Por quê? Eles estão sendo assassinados aos montes na rua como os cristãos? Não. Às vezes são xingados, fazem uma piadinha. E esse merece a proteção estatal. E os cristãos que estão sendo assassinados a base de 100 mil por ano? Ele não fala nada. Portanto, dizer que ele, de fato, ele não mencionou casamento religioso. Mas o que ele disse é uma coisa que se autocontraduz. Ele está afirmando que esta comunidade merece uma proteção estatal especial e a outra não merece. Ele, na condição de Papa, ele não pode dizer isso. Isso é uma estupidez fora do comum. Você acha que ele percebeu o que ele disse? Não percebeu. E esses leitores dele também não percebem, porque são todos analfabetos funcionais. Tem aqui um sujeito, seu Rômulo, não sei das quantas, distorceram, retiraram completamente do contexto a fala do Papa. Toda vez que ele fala uma estupidez, vem assim, vocês que não sabem ler, pô. Vê o que ele disse. Ele de fato nunca falou de casamento religioso. E se ele falasse, ele seria autor de heresia e seria destituído do cargo imediatamente. Ele não é idiota de fazer uma coisa dessa. Então ele fala um negócio meio disfarçadinho, mas, não, nós queremos apenas uma proteção estatal legal para esta comunidade que é tão perseguida. Por que para esta comunidade que é apenas xingado, objeto de piada? Tá? Às vezes, vamos supor, até perder emprego, pode acontecer. E os outros que estão sendo assassinados de montão? O cara que tem obrigação, ele não tem obrigação formal de defender homossexuais. Ele pode defender se quiser, mas tem obrigação de defender os cristãos, é a primeira obrigação dele. Então ele está evidentemente negando a sua própria missão e assumindo uma outra que não é dele.
E vê os devotos analfabetos funcionais não percebem, porque não sabem mais ler, gente. As pessoas estão ficando realmente burras. Não é uma coisa... Eu não estou brincando, não é um modo de dizer, não é uma figura de linguagem. Isso, eu vejo isso toda a parte. Está piorando dia a dia. Você vê, eu tenho saudade dos autores que eu fiz gozação deles no tempo do imbecil coletivo, porque eles eram, pelo menos, eram intelectuais. Hoje, afirmo categoricamente, não há mais nenhum intelectual de esquerda no Brasil, só tem vigaristinha. São todos assim. E do pessoal da direita, a direita limpinha, a direita boazinha, também é tudo vigarista. Não dá para discutir com ninguém, meu Deus do céu. Você vê quando chega a cúmulo de me colocar na frente do Joel Dinheiro para discutir, dizer, pô, isto é um assinte, evidentemente. Né? E eu fui criado, eu era no meio do José Montero, do Paulo Mercadante, do Jorge Amado, era gente desse tipo. Com esse eu podia dialogar. Né? Roberto Campos, eu podia concordar com um e discordar do outro. Comunista, inclusive, teve um autor comunista, Nabor de Brito, né? O outro lá, esqueci o nome dele. Como era? É? Ah, o Carlos Guilherme Mota, dá para discutir com o Carlos Guilherme Mota. Né? Agora, eu vou discutir com esse menino aí. Esse não é nem comunista, né? Apenas um bostinho. O que é isso? Essa pessoa não tem mais. Ó. Veja o tamanho da minha obra. Né? Veja a aprovação que recebeu dos maiores intelectuais do Brasil. O que é isso, pô? Você quer conversar comigo? Tem um currículo, pelo menos. Né? Me mostra suas obras, suas referências. Quem é você? Você é um nada. Só que a TV diz que ele é intelectual e o pessoal acredita. Esses caras que eles arrumaram para fazer concorrência com o Olavo de Carvalho, né? Leandro Espiritual, Clóvis de Burro, meu Deus do céu. Esses são o que? São animadores de auditório, brincando de filósofo. Agora, esse Joel Dinheiro não é nem animador de auditório, ele é um chato. Ele é capaz de fazer o auditório rir, só rir dele. É só humor involuntário. Quer dizer, nem para isso. Esse animador de auditório estava vendo a lista dos locutores brasileiros das décadas de 50, 60, 70. Como todas pessoas de enorme talento, meu Deus do céu. Você tinha ali Aurélio Campos, o J. Silvestre, o Walter Forte, né? E o Silveira Sampaio, Heron Domingues. Só gente de muita categoria, porra. Agora não tem nada, só tem moleque. Você liga a televisão, pô, parece televisão do ginásio, né? Tudo molequinho. Até a idade dos caras, né? Baixou. Os únicos que são bons são o cara maduro, né? Maduro ou velho, não é isso? Então, o Lacombe tem classe, Augusto Nunes tem classe, tem 2 ou 3, mas a maioria é tudo molequinho. Não tem talento nenhum, não tem cultura, tem nada. Quer dizer, estão esculhambando com esse país, então isso quer dizer que a burrice se torna normal. O normal é ser burro. E no Brasil é mesmo. Se você tem alguma cultura, você é um anormal. Hã? Isto não é só na televisão. No governo é assim, porra. Hã? Aqui, Exército Brasileiro. Quantos você acha que tem lá no Exército Brasileiro com essa categoria desse Durval Lourenço Pereira? Não tem. Eu vejo, por exemplo, o que essas pessoas sabem do movimento comunista. O que elas estudaram? Pois outro dia eu estava ouvindo, né? O Salim Matar, que é um homem que eu respeito, dizendo, não, do jeito que as coisas estão, estou quase acreditando na história de Folha de São Paulo. 30 anos depois da fundação, o sujeito ainda duvida. Quer dizer, ele não leu um documento, não sabe nada a respeito. E ele se permite julgar pelo que ele lê na grande mídia. Digo, ora, quando eu era jovem, nenhum intelectual se informava pela grande mídia. Grande mídia é coisa de dona de casa, né? O caixeiro de loja. Intelectuais historiadores só se informavam ou em documentos ou em revistas científicas, meu Deus do céu. Né? De repente aparece cara fazendo, tipo esse Marco Antônio Vivo, fazendo livros só com citação de jornal. Quer dizer, a fonte dele é a mídia. E ele acredita. A mídia popular, meu Deus do céu, que palhaçada. Vai ter evento hoje do Foro de São Paulo online. Como é? Vai ter evento hoje do Foro de São Paulo na internet. Ah, vai ter hoje um evento sobre o Foro de São Paulo? Aonde que é? Na internet, está anunciando no site do Foro de São Paulo. Hoje vai ser o evento.
Está vendo agora o Foro de São Paulo se alardeia. Durante 16 anos ele se escondeu, porque veja, o pessoal da direita é tão burro. Toda hora eles inventam um negócio. Vou fazer um congresso aqui, fazer contraponto ao Foro de São Paulo. Mas o Foro de São Paulo não começou fazendo congresso. O Foro de São Paulo foi secreto durante 16 anos. Então foi realmente um plano secreto, urdido às escondidas, com a colaboração de toda a mídia escondendo. Por isso é que deu certo. Agora, o pessoal da direita acha que é só o show. Eu falo, pelo amor de Deus, o que há? E até onde vai essa palhaçada? Agora você fala, não, tem que fazer uma organização secreta ou discreta da direita. É conspiração. Pô, o que há? Está todo mundo ficando mais idiota do que eu supus possível? Resposta, sim, estão todos ficando idiotas. Professor, jornalista, ministro, general. Gente, a coisa é grave. A crise da inteligência brasileira é a coisa mais grave que aconteceu na nossa história. O resto é brincadeira. Nossos problemas econômicos são brincadeira. Nossos problemas de obras públicas são brincadeira. Nossos problemas de saúde pública são brincadeira comparado com isso. Por quê? Como dizia Santo Tomás de Aquino, não existe ação sem o agente. Se o agente não tem capacidade, a ação não vai dar certo. Então é isso aí. Tchau, tchau, obrigado.